assuntos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o presidente da FIENG, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Rosca. E presidente, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Adriana, e bom dia aí, telespectadoras e ouvintes. Prazer tê-lo conosco aqui. Presidente, para começar o nosso bate-papo, na semana passada o presidente Jair Bolsonaro esteve em Belo Horizonte, almoçou na FIENG com o senhor e com outros empresários mineiros, e na oportunidade o senhor entregou ao presidente Bolsonaro uma espécie de carta com uma série de itens, 27 itens, que são pedidos e cobranças do empresariado mineiro ao presidente da República. De maneira geral, de maneira resumida também, o que é que diz essa carta e o que é que vocês cobram do presidente da República hoje? A carta, ela vai numa intenção de melhorar o ambiente de negócio de maneira geral, né? A gente tem tido uma interlocução com o governo federal, mas também com o governo estadual, na direção de simplificar e facilitar a vida das pessoas que querem empreender e também das pessoas que vivem em Minas Gerais e no Brasil. E ao longo desses últimos anos a gente vem dando uma série de contribuições, algumas delas foram implementadas, outras não, mas a FIENG somente para o governo federal já está atingindo 300 sugestões ao longo desses 3 últimos anos. E na semana passada a gente entregou mais 27. Todas que estão na esfera do Poder Executivo, ou seja, nada que precisava de legislação, porque aquilo que são sugestões e alterações que precisa da legislação, a gente tem encaminhado ao Congresso, né? Então, na nossa perspectiva, são alterações relevantes que podem aumentar a capacidade do Brasil de gerar emprego e renda. E para Minas Gerais especificamente, eu diria que a gente pediu que o presidente sancionasse o TRF6, que é o Tribunal Regional Federal de Minas Gerais, porque hoje Minas Gerais compartilha o TRF1 juntamente com 13 estados. E o TRF1 hoje está muito sobrecarregado. O que quer dizer isso para a população? Quando você entra numa ação na Justiça Federal, os processos de Minas Gerais hoje, que estão no TRF1 mais 13 outros estados, demoram muito mais, em função da sobrecarga de processo que existe no TRF1. Então as empresas e as pessoas que precisam de recorrer à Justiça Federal têm uma morosidade muito maior nos seus pleitos. Isso é extremamente negativo, pois não dá justiça, ela tem que ser célere, então você não pode esperar anos para que a justiça seja feita. Então o nosso pleito é pela criação do TRF6, que foi aprovado pelo Congresso e está hoje na mão do presidente para sancionar. O presidente falou que via com bons olhos, simpatia, entendeu o problema. Nós temos 4 outros TRFs para 13 estados, né? E nós temos um TRF para 14, incluindo Minas Gerais, que é o segundo estado mais demandante do Brasil, o segundo a maior população e é o segundo estado que tem maior número de ações, e somente Minas Gerais corresponde a quase 50% do volume de ações do TRF1 inteiro. Então a criação do TRF6 viria a desobstruir a Justiça Federal em Minas Gerais e a dar uma contraprestação jurídica de serviço muito melhor para a população. Então o presidente viu com bons olhos, falou que só se houver algum impedimento legal levantado pelos seus ministérios que ele vetaria, mas que a intenção é de sancionar o TRF6. E as outras assuntos eram assuntos ligados à área empresarial dominantemente. E sobre um desses assuntos que eu queria abordar com o senhor, presidente, a respeito, por exemplo, do uso da energia, né? O que a gente vê hoje, por exemplo, para o consumidor é a conta de luz muito alta e, de certa forma, também os custos são muito altos para o empresário, né? Para o empresariado. E eu estou vendo aqui, dentro desse material que foi entregue ao presidente da República, Jair Bolsonaro, a necessidade da regulamentação, né? Inserção da tecnologia de armazenamento, de eletricidade e atenção e também a questão da regulamentação das usinas híbridas. De que forma, né, essa regulamentação e esses usos de novas fontes de energia, por exemplo, solar, eólica, poderia também minimizar, na verdade, aliviar um pouco do custo para o empresariado, né? O que nós
existem novas tecnologias entrando no mercado de energia e a nossa regulamentação não andou na mesma velocidade. Então nós temos aí agora batendo na porta o hidrogênio verde. O hidrogênio é uma forma de armazenar energia, que vai precisar de todo um arcabouço jurídico para que ele possa ser plenamente utilizado pelas pessoas. Nós temos também usinas, por exemplo, consorciadas, eólicas, solares, que precisam de uma melhor definição quando elas são feitas compartilhadas, né? Porque a usina solar ela gera durante o dia e a usina eólica gera mais durante a noite, então elas se complementam. Então você precisa de às vezes melhorar o nosso arcabouço jurídico para que a gente possa ter uma redução dos custos com interconexão de energia, para que a gente possa ter uma maior flexibilidade, para que consumidores possam contratar essas fontes alternativas ou possam instalar. Então o nosso pleito vai nessa direção. Lembrando que há muita inovação nessa área e que o cenário muda muito rápido. E de fato, com os custos de energia muito altos, com um grande volume de encargos, a gente tende agora a ter cada vez mais geração distribuída, ou seja, as pessoas gerarem na própria residência ou as empresas no seu próprio sítio, e a gente precisa de melhorar a regulamentação nessa direção e simplificar essa inserção desse consumidor ou gerador no mercado. Eu queria falar também com o senhor, presidente, sobre a questão ambiental. Nessa carta que vocês entregaram ao presidente Jair Bolsonaro, vocês falaram de questões relativas à Mata Atlântica e à área, principalmente de entorno da Mata Atlântica. Eu queria que o senhor explicasse que medidas são essas que vocês estão propondo ao presidente e se isso, de alguma maneira, representa risco à preservação ambiental. Não, de maneira nenhuma. Quer dizer, o problema da Mata Atlântica é o conceito dela é muito genérico. A gente tem regiões hoje que são regiões, na nossa interpretação, consideradas de cerrado, classificadas como Mata Atlântica. Isso gera uma série de complicações dadas as limitações das ações em Mata Atlântica e também com relação ao entorno. O que a gente pede é uma definição melhor do que são áreas, porque a gente entende que há um equívoco em muitas das definições de áreas como Mata Atlântica que não são hoje na definição dos biomas brasileiros. Então a gente solicita uma atualização desses biomas com base nos dados atuais. E também a questão do entorno é muito relevante, pois as áreas de Mata Atlântica têm uma rigidez muito maior do ponto de vista ambiental, e se você tem uma classificação equivocada, isso influencia também todo o entorno. De maneira nenhuma nós estamos querendo que as áreas de Mata Atlântica deixem de ser preservadas. Não é essa a proposta, é apenas um reenquadramento, já que no nosso entendimento há várias áreas aí que não estão devidamente enquadradas. Para você que está nos acompanhando em vídeo, você percebeu que o aparelho celular que o presidente da FIENG está segurando sofreu uma pequena queda que ele prontamente já tratou de cuidar. Mas passa bem. Coisas que acontecem nesses tempos de entrevista à distância. Então é bom que a gente explique isso para os nossos ouvintes, que às vezes as pessoas levam um susto com isso, mas a gente já está acostumado com isso aqui, viu, presidente? Não tem como fugir desse tipo de situação em tempos de pandemia, dessas entrevistas à distância. Tá tudo bem por aí, né? Perfeito, é só porque eu falo muito com as mãos e aqui bati no fio do telefone, aí o telefone voou longe, mas foi rápido aqui a recuperação. Mas tá tudo bem. O senhor está conversando também com duas pessoas que gesticulam muito aqui, a gente verdade. sabe bem como é, tá, presidente? Queria falar também a respeito desse alinhamento entre Bolsonaro e Zema. No início do mês de setembro, se eu não me engano, a FIENG, né, demonstrou e deixou claro a necessidade de um alinhamento para que a economia fosse para frente, para que as situações também, o ambiente de negócios, né, fosse propício para investimentos e tudo mais. E nesse
almoço, né, o presidente Jair Bolsonaro estava ao lado de Romeu Zema. O que o senhor observou entre os dois, as perspectivas, né, para negócios em relação ao que foi demandado? O senhor percebeu um certo alinhamento que pode proporcionar benefícios também aqui para o Estado? O que eu percebo claramente entre os dois é uma vontade de contribuir para o Brasil e, no caso específico de Minas Gerais, para Minas Gerais, né? Nós precisamos de que governo federal e governo estadual caminhem juntos na solução de problemas estruturais em Minas Gerais. E em que pese a política, eventualmente, um estado de um lado, o outro estado do outro, ou eventualmente estarem juntos, isso não pode interferir nas ações pró-estado. Então, anunciaram aqui no dia, né, os investimentos no metrô, são 3,2 bilhões de reais, 2,8 bilhões do governo federal e 400 milhões do governo federal, o que é uma extraordinária notícia, né, e um anúncio firme com os recursos já devidamente comprometidos. Então nós temos muita expectativa de que essa boa interlocução entre o governo federal e o governo estadual renda aí benefícios para toda a sociedade mineira, que esteve aí à margem dos grandes investimentos do governo federal nas últimas décadas. Então, essa discussão, esse propósito democrático de estar sempre procurando o que é melhor para a população e para Minas Gerais é muito positivo, e eu sinto isso de ambas as partes, né? E há também ideias muito semelhantes na área econômica, princípios muito próximos com relação à redução do custo do Estado, com relação à redução da burocracia, com relação à facilidade de gerar emprego e renda. Eu acho que é uma vocação tanto do governador Romeu Zema como também do presidente Bolsonaro. Antes de ir aqui para nossa hora do bate-pronto, eu queria fazer uma última pergunta em relação a essa questão política levantada pela Adriana. Presidente, nós sabemos que a FIENG, ela não pode, normalmente ela não se posiciona politicamente, não apoia o candidato A ou o candidato B. Mas ano que vem, ano de eleição, nós temos uma eleição que na verdade já está começando a ser disputada neste ano pelo nível de acirramento, inclusive, que nós temos de candidaturas. A FIENG pretende, presidente, de alguma maneira, elaborar um documento que vai ser entregue aos candidatos ao governo de Minas, aos candidatos à presidência da República, com cobranças, e se vai fazer isso, de maneira geral, por onde vai passar esse tipo de documento? A FIENG tem a tradição de fazer isso, vamos fazer sim no próximo ano. Nesses últimos anos a gente tem feito sucessivas entregas, tanto à prefeitura. Essa semana entregamos à prefeitura 27 sugestões aqui de Belo Horizonte. Ao governo do estado nós já entregamos aqui quase 500 sugestões nas mais diversas áreas, e ao governo federal também a gente já entregou aí centenas de sugestões. Muitas delas vêm sendo implementadas, né? A gente tem conseguido simplificar os pleitos, a maioria deles são infralegais, ou seja, não precisa de alteração de lei, ou seja, são mais simples de serem feitos, porque às vezes os obstáculos estão nos pequenos passos do dia a dia, né? No Brasil são criados milhares de legislações todo dia, ninguém nem sabe nem como, nem onde, mas isso acontece de maneira incessante, e muitas dessas criam dificuldade e não facilidade. Então o objetivo da FIENG tem sido simplificar. Então vamos sim entregar a todos os candidatos. A FIENG mantém interlocução com todos. Aqui no mês de setembro, no governo federal, a gente recebeu o presidente Bolsonaro, recebemos o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, e também tive uma reunião com o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, aqui de Minas Gerais. Ou seja, no mês de setembro recebemos, no âmbito federal, os líderes dos 3 poderes. Agora não fui eu não, foi o vento que derrubou aqui. Os presidentes dos 3 poderes, demonstrando a nossa capacidade, né, de relacionamento e de diálogo. Também recebemos lideranças de outros partidos,
de maneira constante e incessante. E vamos receber todos os candidatos, numa posição apartidária, apolítica, mas querendo contribuir. E eu digo, não é cobrança, é contribuições para a evolução do nosso Estado e do nosso país. A gente cobra, às vezes, de maneira mais incisiva, mas na maioria das vezes a gente está tentando contribuir, né? Sugerindo, alterando, né? Cenários que podem se tornar melhores para o desenvolvimento do nosso Estado e também do Brasil. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Presidente, são perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong com a gente aqui, combinado? Combinado. Começando então, a economia mineira atualmente. Vai muito bem, crescendo rapidamente. A indústria mineira. Crescendo acima da média nacional, expectativa 7% esse ano. Os pedidos ao presidente Jair Bolsonaro. Esperamos que sejam atendidos para a melhoria do ambiente de negócios e também bem-estar da população. O presidente Jair Bolsonaro vem fazendo um trabalho no que tange a economia muito bom. O governador Romeu Zema. O governador Romeu Zema também vem fazendo um trabalho muito bom no atendimento à indústria. A FIENG, de que lado estará em 2022? A FIENG estará do lado da sociedade, como sempre esteve, e também do lado do desenvolvimento e do setor produtivo. Café com Política, conversamos com o presidente da FIENG, da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoe. Presidente, obrigada mais uma vez, tá? Pela participação, pela presteza em nos atender também nessa semana. Esperamos que o senhor volte outras vezes em outras oportunidades por aqui. Muito obrigado, Adriano. Muito obrigado, Rodrigo. Foi excelente estar aqui com vocês. Muito obrigado, presidente.